Mãe, se não gostar, volta para a cidade. Lá tem mais coisa para velho fazer mesmo. Meu filho Rodrigo disse isso de costas, jogando a mala no quarto que era meu, com 11 pessoas entrando pela porta da fazenda que eu comprei para ter paz. E eu fiquei parada na varanda, olhando aquela procissão como se estivesse vendo uma coisa que sabia que ia acontecer um dia, mas ainda doía quando aconteceu. 40 anos construindo empresa do zero, 7 anos tocando sozinha depois que Hélio morreu, uma vida inteira abrindo mão de silêncio, de férias, de fim de semana, de mim. E meu filho chegou com a família toda sem avisar e me disse que se eu não gostasse, era problema meu. Mas ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia que 2 meses antes eu já tinha assinado os papéis. E que uma surpresa chocante esperava por todos. Meu nome é Inês Brandalize, tenho 68 anos. E o que aconteceu naquele carnaval foi a coisa mais dolorosa e mais libertadora da minha vida. Naquela segunda-feira de março, eram 11 da manhã quando as 2 caminhonetes entraram pelo portão. Eu estava na varanda com o café, ouvindo o córrego que tinha me convencido a comprar aquela fazenda. Aquele som de água correndo que eu ouvi numa tarde de visita e pensei, é aqui? 40 anos de barulho de empresa, de telefone, de reunião, de meta, de funcionário, de nota fiscal, e ali era só água e vento e o verde que o sul de Minas tem de um jeito que não tem em outro lugar. Fui até ali buscar exatamente isso. E então, meu filho desceu da caminhonete com Samara, 2 cunhados, 3 cunhadas, 4 crianças, sendo a menor com 2 anos no colo da mãe, e a sogra de 80 anos sendo ajudada a descer com a cadeira de rodas. E o cunhado mais velho foi direto à traseira da caminhonete e tirou um som portátil que ligou antes de terminar de descer as malas. Rodrigo veio até mim sorrindo. Aquele sorriso que ele aprendeu desde criança. O sorriso de quem sabe que errou, mas aposta que o charme resolve. Abriu os braços para me abraçar e disse: Mãe, que lugar incrível. A gente vai adorar. Não pediu licença. Não perguntou se estava bom. Usou a gente, como se a fazenda fosse de todo mundo. Rodrigo, eu disse que você podia vir. Só você e a Samara. Mãe, é carnaval. Família junta. Ele já estava olhando para o lado, acenando para o cunhado. Relaxa. Se não gostar, volta para Ribeirão. Fiquei parada. Não de choque, de reconhecimento. Era a mesma frase, o mesmo tom, que ele usava desde os 20 anos quando queria que eu engolisse alguma coisa. Se não gostar, mãe, como se o problema fosse meu, como se a minha casa, a minha fazenda, a minha paz fossem negociáveis e eu fosse a parte que cedia. Mas ele não sabia, ainda não sabia. Voltei para dentro, fui até o escritório da sede, fechei a porta e olhei para o celular em cima da mesa, que estava gravando desde que eu vi as caminhonetes entrando pelo portão. Depois peguei o outro celular, o que eu usava só para ligações importantes, e mandei mensagem para o Dr. Augusto. Pode confirmar quinta-feira. Ele respondeu em 2 minutos. Confirmado. Estarei aí às 9. Sorri. Pequeno, fino, que ninguém viu. Rodrigo cresceu numa casa onde o não demorava a virar sim se ele esperasse o tempo certo. Não foi culpa só dele. Foi culpa minha também e de Hélio, que achava que dar tudo era a mesma coisa que amar bem, e que eu levei décadas para entender que não é. A empresa cresceu, o dinheiro cresceu, e Rodrigo cresceu junto, achando que o mundo tinha o tamanho que a mãe conseguia pagar. Quando tinha 30 anos, veio com uma proposta de entrar como sócio numa construtora em Ribeirão. Precisava de R$300 mil de entrada. Eu dei. Sem contrato, sem prazo, sem juros, porque era meu filho e eu achei que amor não precisa de papel assinado. Aprendi diferente depois, mas aprendi tarde. A cidade de São Tomás de Aquino tinha 17 mil habitantes e uma praça central com coreto que iluminava a noite e que eu podia ver da janela do quarto em dias de céu limpo. A fazenda ficava a 8 quilômetros da cidade, estrada de terra boa, porteira de madeira que Hélio teria gostado. Ele sempre disse que queria uma propriedade no interior, mas a empresa nunca deixou. Comprei pensando nele também. Comprei pensando, Hélio, olha onde a gente chegou.
Naquela segunda-feira de carnaval, nas primeiras 3 horas depois que as caminhonetes entraram, eu fiz o que sempre fiz na vida, quando precisava processar alguma coisa sem explodir. Fiquei quieta e observei. Vi o cunhado Denilson, 45 anos, se instalar na rede da varanda, que era de Hélio, sem perguntar para ninguém. Vi Samara entrar na cozinha, abrir os armários, reorganizar as panelas dizendo que ia otimizar o espaço. Vi as crianças correrem pelo pomar, derrubando laranja verde do chão. Vi Rodrigo dar uma volta pela propriedade com o outro cunhado, Fabrício, apontando para o pasto, para o córrego, para os hectares, com aquele jeito de quem está fazendo avaliação de imóvel. Rodrigo. Chamei ele de lado quando voltou da volta. Posso te falar uma coisa? Claro, mãe. O sorriso estava no lugar. Você não me perguntou se podia trazer todo esse pessoal. Mãe, é família. Não precisa pedir. Precisa. Falei com calma. Essa fazenda é minha. Não é da família. É minha. E quando eu disse que você podia vir no carnaval, eu disse você e a Samara. Ele ficou quieto por um segundo. Aquele segundo que ele achava que eu não notava e que eu sempre notei. O segundo onde ele calcula se vai ceder ou insistir. Insistiu. Mãe, você tem 300 hectares aqui. Cabe todo mundo com espaço sobrando. Não precisa fazer drama. Não é sobre espaço, Rodrigo. Então sobre o quê? Sobre respeito. Olhei para ele. Mas tudo bem. A gente vai conversar melhor essa semana. Ele interpretou como rendição. Eu sabia que não era. À tarde, fui até o quarto que era meu, que Rodrigo tinha colocado as malas dele sem perguntar, assumindo que eu ia dormir no outro, e peguei as malas dele, coloquei no corredor e instalei minha mochila de volta no lugar. Quando Rodrigo viu, veio até mim com aquela expressão de quem não acredita no que está vendo. Mãe, a gente ia ficar nesse quarto porque é o maior. E é o meu. Apontei para o corredor. O quarto dos fundos tem cama de casal boa. Mas, Rodrigo, não é negociação. Ele foi. Fabrício, que estava parado no corredor ouvindo, olhou para o chão e se afastou rápido. Eu fechei a porta do meu quarto, sentei na beira da cama e respirei fundo. Pequena vitória. A grande vinha quinta-feira. Naquela noite, o som portátil tocou até meia-noite. Eu fiquei no quarto com a janela fechada, ouvindo o córrego que dava para ouvir, mesmo assim, se eu ficasse quieta o suficiente, e pensei em Hélio, em como ele teria ficado com aquilo tudo, se teria dito alguma coisa ou teria ficado quieto do jeito que ficava quando Rodrigo exagerava. Hélio era gentil demais. Eu aprendi gentileza com ele e aprendi o limite da gentileza com a vida. Na terça-feira de manhã, Samara estava na cozinha quando desci às 6. Só ela. Os outros ainda dormiam. Ela me olhou com uma expressão que eu não esperava. Não era a expressão de cumplicidade com o marido, era outra coisa. Mais próxima de desconforto. De vergonha, quase. Bom dia, dona Inês. Posso fazer o café? Pode. Você sabe usar coador? Sei. Ela começou a preparar sem falar mais nada por um tempo. Depois, a senhora tá bem? Tô ótima, Samara. Por quê? Porque eu conheço o Rodrigo. Ela colocou a água para ferver e ficou de costas para mim por um momento. E eu sei quando ele tá fazendo alguma coisa que não devia. Fiquei quieta. Olhei para ela. Samara tinha 38 anos, cabelo escuro, aquela expressão de mulher que aprendeu a medir as palavras porque o custo de errar era alto. Eu nunca tinha gostado dela, não por mal, mas porque ela entrou na vida de Rodrigo e ficou invisível demais. E invisível demais em pessoa próxima, às vezes significa que está vendo tudo e não dizendo nada. O que você sabe, Samara? Ainda não é hora de falar, ela disse. Mas quando for, eu falo. Guardei aquilo. Não perguntei mais. Servi o café. Na terça à tarde, Denilson, o cunhado que tinha dormido na rede de Hélio, veio até mim com uma proposta que ele embrulhou em conversa de boteco, mas que no fundo era simples. Ele tinha um amigo corretor, a fazenda valia bem, se eu quisesse vender ele podia intermediar e a família toda agradecia. Olhei para ele por um tempo antes de responder. Ah,
Denilson, você veio na minha fazenda sem ser convidado, dormiu na minha rede sem pedir licença, e agora tá me oferecendo vender o que é meu. Pausei. Me dá licença. Virei as costas e fui embora. Ouvi ele dizer pro Fabrício mais tarde, na varanda, que eu era complicada. Anotei. Na quarta-feira, as crianças derrubaram um vaso de cerâmica que eu tinha comprado numa feira de artesanato em Lavras. Peça de uma artesã local irrecuperável. Rodrigo viu, encolheu os ombros, disse que ia repor. Não pediu desculpa. Não fez as crianças pedirem desculpa. Só encolheu os ombros como se repor fosse a mesma coisa que não ter quebrado. Rodrigo, aquele vaso não tem reposição. Era peça única. Mãe, criança quebra coisa. É normal. O que não é normal é não pedir desculpa. Mãe, você tá procurando briga. Eu tô exigindo respeito. Olhei para ele com aquela calma que 40 anos de empresa me ensinaram. A calma de quem não precisa levantar a voz porque o argumento já é alto o suficiente. Tem diferença. Rodrigo foi embora da conversa sem responder. E eu fui até o escritório, verifiquei o celular que estava gravando e troquei a bateria para garantir que chegava até quinta. Naquela noite, antes de dormir, fui até a janela do quarto e fiquei olhando para o céu de São Tomás de Aquino. Aquele céu de interior que tem estrela em lugar que cidade não tem. Aquele céu que Hélio teria ficado olhando por horas se tivesse chegado a ver. Pensei em tudo que eu tinha construído, em tudo que eu tinha dado, em tudo que eu tinha engolido para manter paz que nunca foi paz de verdade. Só adiamento de conflito. E pensei no Dr. Augusto chegando de manhã às 9 com a pasta de documentos. Toquei o celular na mesa de cabeceira. Gravando. Sempre gravando. Amanhã, Rodrigo ia entender o tamanho do que ele não sabia. Na quarta-feira à noite, depois que todo mundo foi dormir e a fazenda ficou finalmente quieta, sentei no escritório da sede com uma xícara de chá e fiquei olhando pela janela o pasto iluminado pela lua. Aquela lua de março que em São Tomás de Aquino parece maior do que em qualquer cidade porque não tem prédio disputando o céu com ela. Hélio teria ficado aqui até de madrugada olhando para essa lua. Eu sabia disso com aquela certeza de quem viveu 41 anos do lado de uma pessoa e aprendeu o que ela amava antes de aprender o próprio nome. Não estava triste, estava quieta, que é diferente. Tristeza tem peso, puxa para baixo, pede que a gente fique. Aquela quietude era outra coisa. Era o silêncio de quem tomou uma decisão e está esperando ela acontecer, que é um silêncio limpo, sem arranhado. E então lembrei. Voltou tudo de uma vez, como volta quando a gente para de se distrair o suficiente para deixar. Era 2024, outubro, e eu estava sentada nesse mesmo escritório quando o Dr. Augusto me ligou para confirmar que o processo de transferência para a Fundação Rural Sementes do Sul estava avançando conforme planejado. Mas não foi ali que começou. Começou 3 meses antes, em julho, quando Rodrigo veio me visitar pela primeira vez desde que eu tinha me mudado para a fazenda. Ficou 2 dias e numa tarde na varanda disse, com aquela casualidade estudada que eu conhecia de cor: Mãe, você já pensou em colocar a fazenda no meu nome? Para facilitar no futuro, sabe? Inventário é uma dor de cabeça. Inventário. Ele tinha 42 anos, eu tinha 67 e ele estava falando em inventário. Fiquei quieta por um momento. Depois disse que ia pensar. E pensei. Pensei durante 3 semanas, pensando em toda vez que Rodrigo tinha usado a palavra futuro quando queria dizer meu. Pensando nos 300 mil que dei para ele entrar na construtora que nunca voltaram. Pensando em como ele tinha reagido quando soube que eu tinha vendido a empresa. Não com orgulho pela mãe, com indignação por não ter sido consultado. Pensando em como ele olhava para a fazenda toda vez que vinha, não com admiração pelo lugar que eu tinha escolhido, com aquela avaliação fria de quem está calculando metro quadrado. Em agosto liguei para o Dr. Augusto. Ele me ouviu em silêncio, como sempre, e quando terminei disse: Inês, você quer proteção ou você quer solução? Respondi que queria os dois.
Ele disse que tinha como fazer os dois ao mesmo tempo, que ia levar alguns meses, que eu precisava ter certeza antes de começar, porque depois de começar não havia meio caminho. Disse que tinha certeza. E tínhamos começado. A Fundação Rural Sementes do Sul era sediada em Lavras, fundada por uma ex-professora da UFLA, que Dona Fátima, não a mesma de Fortaleza, outra Dona Fátima, o Brasil é cheio de Dona Fátimas competentes, tinha transformado numa das maiores redes de apoio a pequenos agricultores do sul de Minas. Quando eu soube da fundação, através de uma matéria no jornal regional, fui até Lavras, conheci o trabalho e pensei, é aqui. Do mesmo jeito que pensei quando ouvi o córrego pela primeira vez. A transferência incluía a fazenda inteira, terra, benfeitorias, casa-sede, com 2 condições registradas em contrato. Eu tinha direito de residência vitalício garantido por cláusula irrevogável, podendo morar na casa-sede pelo resto da vida sem pagar nada, e a fundação se comprometia a manter a propriedade como área de produção e treinamento de agricultores familiares, sem venda e sem desmembramento por 20 anos. Era exatamente o que eu queria que acontecesse com aquela terra depois de mim. Voltei ao agora. A lua no pasto, ao chá esfriando, ao som de alguém roncando em algum quarto da casa. Peguei o celular e vi uma mensagem de Samara enviada às 23h40. Dona Inês, amanhã de manhã cedo preciso falar com a senhora antes do Rodrigo acordar. É importante. Li 3 vezes. Coloquei o celular na mesa. Levantei, fui até a janela, olhei a lua uma última vez. Hélio, disse baixinho. Amanhã. Acordei às 5 da manhã do jeito que acordo todo dia. Corpo que aprendeu esse horário em décadas e não negocia mais. Fiz café no coador, fui até a varanda e fiquei esperando. O sol de março em São Tomás de Aquino nasce por trás do morro do lado leste da fazenda, devagar. Primeiro um laranja que vira rosa que vira azul. E eu tinha aprendido nos meses que morava ali que esse era o melhor momento do dia. Aquele quarto de hora entre o escuro e a claridade, quando o mundo ainda não pediu nada de ninguém. Samara apareceu às 6:10, de pijama, com aquela expressão de quem não dormiu bem e não tenta esconder. Sentou na cadeira do lado da minha sem ser convidada. Mas dessa vez não me incomodou, porque havia algo diferente nela, uma ausência do cálculo que eu sempre percebia nela quando estava perto de Rodrigo. Dona Inês, eu preciso te contar uma coisa que eu devia ter contado antes. Tô ouvindo. O Rodrigo não veio aqui por acidente. Ela segurou a xícara de café com as 2 mãos sem beber. 3 semanas atrás, ele me disse que ia usar o carnaval para pressionar a senhora. Que se chegasse com família toda, a senhora ia se sentir obrigada a ceder. Que ia pedir para colocar a fazenda no nome dele, para simplificar. Ela pausou. Eu disse que não achava certo. Ele disse que eu não entendia de família. Fiquei olhando para ela por um tempo. Samara tinha os olhos vermelhos de quem chorou antes de vir. Não de manipulação, de vergonha. Havia vergonha de verdade naquele rosto. Samara, você sabe que eu já sabia disso, né? Ela levantou os olhos. Sabia? Não do plano específico. Mas conheço meu filho há 42 anos. Quando ele ligou em fevereiro dizendo que ia vir no carnaval, com aquela voz, eu já sabia que não era só visita. Pausei. Por isso eu já tinha tomado providência. Ela ficou quieta. Que tipo de providência? Você vai ver hoje. Levantei, coloquei a xícara na mesa. Mas obrigada por ter vindo me falar. Isso exigiu coragem. Exigiu medo mais do que coragem. Ela disse baixinho. Eu tô com medo do que vai acontecer hoje. Não precisa ter. Olhei para ela. Você quer estar presente quando acontecer? Ela pensou por um segundo. Quero. Então fica. Fui até a porta da varanda. E Samara, quando o Dr. Augusto chegar às 9, não fala pro Rodrigo quem é. Deixa ele descobrir sozinho. Ela assentiu. E eu fui fazer o segundo café da manhã, porque ia ser um dia longo e eu precisava estar acordada para cada minuto dele. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo,
Porque você sabe o que é uma vida inteira de trabalho sendo tratada como se fosse obrigação, não conquista. Deixa um like para que mais mulheres vejam que dignidade não tem prazo de validade. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em hypar. É o botão aqui do canal que fortalece nossa corrente e me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta, alguém já tratou o que é seu como se fosse dele? Escreve aí embaixo. Porque o que vem agora, ninguém espera. O Dr. Augusto Melo tinha 62 anos, cabelo grisalho cortado curto, aquele jeito de advogado que aprendeu que a roupa certa, numa hora certa, diz mais do que qualquer argumento. Chegou às 9 em ponto numa Hilux prata de terno azul marinho num dia de fazenda, e quando Rodrigo, que estava na varanda tomando café, viu aquele homem de terno descendo da caminhonete com uma pasta de couro preta, a expressão dele mudou de relaxado para atento numa fração de segundo. Mãe, quem é esse? Um amigo, respondi. Entra, Augusto. Doutor. Augusto me cumprimentou com aquele aperto de mão firme de 20 anos de parceria, cumprimentou Samara com um aceno e olhou para Rodrigo com a educação neutra de quem ainda não revelou nada e não vai revelar antes da hora. Rodrigo, disse Dr. Augusto. Prazer. Ouvi falar muito de você. Rodrigo apertou a mão, sem saber bem o que fazer com aquela frase. Porque ouvi falar muito de advogado pode ser elogio ou aviso. E o tom de Dr. Augusto não deixava escolher. O senhor é... Doutor. Augusto Melo, advogado da sua mãe há 20 anos. Rodrigo olhou para mim. Eu sorri, o mesmo sorriso fino, e disse que precisávamos reunir todo mundo na sala às 10. Que tinha um assunto importante. Que assunto? Rodrigo já estava em guarda. Um assunto que diz respeito à fazenda. Pausei. Todo mundo precisa estar presente. Ele tentou me pegar sozinha 2 vezes antes das 10. Na primeira, entrou no escritório enquanto eu estava revisando documentos com o doutor Augusto e perguntou se podia conversar. Disse que depois. Na segunda, me chamou para o quintal com desculpa de mostrar uma coisa no pomar e tentou sondar o que era a reunião, quem era o advogado, o que estava acontecendo. Respondi que às 10 ele saberia. Mãe, você está me preocupando. Não precisa se preocupar, Rodrigo. Olhei para ele. Precisa estar na sala às 10. Enquanto isso, Dr. Augusto organizou os documentos na mesa da sala. Pilha à esquerda, pilha à direita, caneta no centro. Eu conhecia aquele método dele de 20 anos. A pilha da esquerda era o que ia ser apresentado. A pilha da direita era o que ia ser usado se contestassem. Nunca precisava chegar na pilha da direita. Mas ela estava sempre lá. Samara ajudou a reunir os cunhados e as cunhadas, tarefa que ela fez com uma eficiência que me surpreendeu, aquela autoridade de quem sabe que tem papel importante e finalmente decidiu usá-lo. As crianças foram colocadas no quarto dos fundos com tablet e biscoito. A sogra de 80 anos ficou na cadeira de rodas no canto da sala, com aquela expressão de senhora velha que já viu muita coisa e não se surpreende mais com nada. Denilson entrou na sala com aquela postura de homem que acha que vai ser consultado e ficou em pé ao lado da janela. Fabrício sentou no sofá com expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. As cunhadas ocuparam as cadeiras do fundo, algumas com o celular na mão que foram colocando no bolso quando viram o advogado e a pasta. Rodrigo entrou por último. Ficou de pé perto da porta, posição de quem quer ter saída disponível, que eu reconheci porque foi a mesma posição que ele tomou em todas as reuniões difíceis da vida dele desde os 15 anos. Eu fui até a cadeira da cabeceira da mesa. A mesma cadeira onde Hélio teria sentado se estivesse ali. E sentei. Doutor. Augusto ficou de pé ao meu lado com a pasta aberta. Samara ficou numa cadeira do lado da sogra, de frente para Rodrigo. A sala estava quieta. Aquele tipo de quietude que vem não de ausência de barulho, mas de presença de tensão. Todo mundo sentindo que algo estava prestes a acontecer e ninguém sabendo exatamente o que. Obrigada por estarem aqui, disse eu. Eu sei que é carnaval e que ninguém planejava a reunião.
Mas tem uma coisa que eu preciso que vocês saibam antes de continuarmos essa semana. Pausei. Na verdade, antes de continuarem aqui. Rodrigo se moveu na porta. Mãe, o que? Rodrigo. Doutor Augusto tirou a primeira folha da pilha da esquerda e colocou no centro da mesa. Por favor. Rodrigo ficou quieto. Olhou para o documento. Olhou para mim. E eu vi no rosto do meu filho pela primeira vez naquele carnaval algo que não era charme nem cálculo. Era a expressão de quem está começando a entender que o terreno sob os pés não é o que achava que era. Respirei fundo. 40 anos de empresa me ensinaram que o momento antes de apresentar um contrato é o momento mais importante. Não o que vem depois, mas aquele segundo de silêncio antes de tudo mudar. Aprendi isso com Hélio, que dizia: Inês, quem controla o silêncio, controla a negociação. Controlei o silêncio. Pode começar, Augusto. Dr. Augusto tirou os óculos do bolso, colocou e começou a ler com aquela voz de advogado que não precisa de volume porque tem peso. Aquela voz que aprendi a reconhecer em 20 anos de contratos importantes. A voz de quem está lendo algo que vai mudar alguma coisa e sabe disso. Instrumento particular de doação de bem imóvel com reserva de direito real de habitação. Doadora: Inês Brandalize, brasileira, viúva, empresária aposentada. Donatária: Fundação Rural Sementes do Sul, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ. Ele pausou. A doação foi assinada pela dona Inês em 28 de novembro de 2024. O registro em cartório está agendado para hoje, às 14 horas, no Cartório de Registro de Imóveis de São Tomás de Aquino. Silêncio. Rodrigo ficou parado na porta por um segundo que durou mais do que segundo. Aquele segundo onde o cérebro ouve uma informação e ainda está tentando decidir se acredita. Depois se moveu. Veio até a mesa, pegou o documento com as duas mãos, leu a primeira linha, leu a segunda, levantou os olhos para mim. O que é isso? Não foi pergunta. Foi o tom de quem não quer que seja resposta. É o que o Dr. Augusto acabou de ler, disse eu. A fazenda está sendo doada para uma fundação. Com registro hoje à tarde. Mãe. A voz subiu. Você não pode fazer isso sem me consultar. Posso, respondi. É minha. É patrimônio da família. É meu patrimônio. Comprei com meu dinheiro, da venda da minha empresa, que eu construí, que eu administrei, que eu vendi. Falei devagar, uma palavra de cada vez, porque cada uma daquelas palavras precisava pousar. Seu nome não está em lugar nenhum nessa história, Rodrigo. O pai. Seu pai morreu em 2015. A empresa continuou porque eu continuei. A venda foi em 2022. A fazenda foi comprada em 2022. Tudo depois, tudo meu, tudo documentado. Olhei para ele. Você quer ver os documentos? Denilson se levantou da cadeira perto da janela. Com todo respeito, dona Inês, uma doação desse tamanho pode ser contestada. Capacidade. Denilson. Dr. Augusto tirou a segunda folha da pilha. Aqui está o laudo de avaliação psicológica e neurológica da dona Inês, datado de outubro de 2024, assinado por 2 especialistas, atestando plena capacidade civil e cognitiva. Colocou na mesa. Contestação por incapacidade não tem fundamento. Denilson sentou. Rodrigo colocou o documento de volta na mesa com aquele gesto de quem está comprando tempo enquanto o cérebro trabalha. Mãe, você está doando a fazenda porque ficou brava com a visita. Isso é decisão emocional. Dá para conversar. A decisão foi tomada em julho de 2024, disse eu. Quando você veio aqui pela primeira vez, depois que eu me mudei e me perguntou se eu ia colocar a fazenda no seu nome, pausei. Lembra daquela conversa? Ele ficou quieto. Eu lembro. Peguei o celular em cima da mesa. O Samsung velho que tinha ficado gravando desde segunda-feira. E tenho mais do que memória. Você gravou. Ele começou. Gravei o que aconteceu na minha casa, na minha fazenda, desde que vocês chegaram sem ser convidados. Coloquei o celular na mesa.
incluindo a conversa do Denilson ontem à tarde me propondo vender a propriedade para um corretor amigo dele. Denilson ficou vermelho. Fabrício olhou para o lado. Uma das cunhadas se mexeu na cadeira. Mãe, disse Rodrigo, e a voz tinha mudado de tom. Já não era a voz de quem insiste, era a voz de quem está tentando encontrar saída. Isso não precisa chegar a esse ponto. A gente pode resolver em família, sem advogado, sem cartório, sem... Já chegou a esse ponto, Rodrigo. Chegou quando você entrou pela minha porta com 11 pessoas sem pedir licença. Chegou quando você me disse para voltar para Ribeirão se eu não gostasse. Olhei para ele com aquela calma que só vem de quem decidiu de verdade, não de quem está contendo raiva. Chegou quando você passou a vida inteira tratando o que é meu como se fosse seu por direito. Eu sou seu filho. Você é meu filho. E eu te amo. Falei devagar. Mas ser filho não é título de propriedade. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Havia algo no rosto dele que eu não tinha visto antes. Não raiva, não cálculo, mas algo mais fundo, mais antigo, que talvez fosse o reconhecimento de uma verdade que ele sempre soube, mas nunca precisou olhar de frente. Samara se levantou da cadeira do lado da sogra e foi até a mesa. Ficou de pé entre Rodrigo e eu, não de escudo, de presença. Rodrigo, deixa. Ele olhou para ela. Samara. Deixa, ela repetiu, com aquela voz baixa de quem disse essa palavra depois de muito tempo preparando. A dona Inês está certa. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros daquela sala. Não era o silêncio de quem está calculando. Era o silêncio de uma estrutura que estava cedendo por dentro antes de mostrar rachadura por fora. Denilson olhou para o Fabrício. As cunhadas trocaram olhares. A sogra de 80 anos ficou com as mãos no colo olhando para frente com aquela expressão de senhora velha que entendeu tudo, mas não vai dizer nada. Dr. Augusto tirou a terceira folha da pilha. E há ainda um documento que a dona Inês gostaria de apresentar. Colocou na mesa. Testamento atualizado, assinado na mesma data da doação. Em caso de contestação judicial do instrumento de doação por qualquer herdeiro, os demais bens da dona Inês, incluindo aplicações financeiras e o imóvel em Ribeirão Preto, passam integralmente para a instituição de caridade a ser designada. Ele pausou. O testamento foi registrado em cartório e tem validade plena. Rodrigo leu o documento. Leu de novo. Colocou na mesa. Você planejou tudo isso, disse ele. E havia na voz algo que não era acusação. Era quase admiração, daquele tipo amargo que aparece quando a gente subestimou alguém a vida inteira e, finalmente, entende o tamanho do erro. Aprendi com 40 anos de empresa, respondi. Nunca assina um contrato sem ler até o fim. Nunca entra numa negociação sem saber qual é a sua saída. E nunca subestime quem construiu o que você quer tomar. Rodrigo ficou de pé no meio da sala, com os documentos na mesa à frente e os parentes em silêncio ao redor, e eu vi no meu filho naquele momento algo que nunca tinha visto. A fragilidade real, aquela fragilidade que fica escondida atrás do charme e do sorriso e da voz que empurra, e que só aparece quando todas as saídas estão fechadas. Era meu filho. Eu o amava com aquele amor de mãe que não escolhe hora nem condição. Mas amor não era o mesmo que ceder. Nunca foi, mesmo quando eu agi como se fosse. Rodrigo, você pode ficar até domingo como estava planejado originalmente. Você e a Samara. Os outros, olhei para a sala, precisam ir embora hoje. Denilson abriu a boca. Dona Inês, com todo... Hoje, Denilson. Ele fechou a boca. Às 14h, Dr. Augusto e eu fomos ao cartório de registro de imóveis de São Tomás de Aquino. Samara foi junto. Tinha pedido e eu tinha deixado. O registro foi feito em 40 minutos, com a eficiência cartorial de cidade pequena que não tem fila nem burocracia desnecessária. Quando o escrivão carimbou o último documento e disse, está registrado, dona Inês, eu segurei a caneta por um segundo antes de devolver. A fazenda não era mais minha no papel. Era minha em vida, em direito de residência, em presença, em cada manhã de córrego e lua no pasto.
mas no papel era da fundação, e isso significava que nenhum filho, nenhum neto, nenhum parente de Carnaval ia poder tirar de mim o que eu tinha construído para mim. Voltei para a fazenda às 4 da tarde. As caminhonetes dos cunhados já tinham ido embora. A rede da varanda estava vazia. Denilson tinha levado o som portátil junto, o que foi a única coisa boa que ele fez naquela semana. A fazenda estava quieta do jeito que eu a tinha comprado para ser. Rodrigo estava sentado na varanda quando cheguei. Sozinho, sem celular, olhando para o pasto com aquela expressão de homem que está tentando entender alguma coisa que ainda não consegue organizar. Não disse nada quando sentei na cadeira do lado. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que mãe e filho têm quando não há mais nada para negociar e ainda há muito para sentir. Eu errei, ele disse finalmente. Não como abertura de negociação. Como declaração simples, de alguém que chegou numa conclusão e não sabe ainda o que fazer com ela. Errou, concordei. Você vai me perdoar? Olhei para o pasto, para o córrego que brilhava lá no fundo com o sol de tarde, para o morro atrás do qual o sol ia nascer amanhã. Já te perdoei, Rodrigo. Perdoei faz tempo. Pausei. Mas perdão não é o mesmo que esquecer. E não é o mesmo que deixar acontecer de novo. Ele não respondeu. Ficou olhando para o pasto do lado da mãe que ele tinha subestimado a vida inteira, e eu fiquei olhando para o lugar que eu tinha comprado para ter paz e que por um carnaval inteiro tinha ameaçado deixar de ser. Não tinha deixado. Nunca ia deixar. Na sexta-feira de manhã, acordei às 5 como sempre, fiz café no coador e fui até a varanda antes que o sol saísse de trás do morro. Rodrigo e Samara ainda dormiam. Iam embora depois do café. Havíamos combinado na véspera com aquela cordialidade cuidadosa de quem ainda está aprendendo como ser depois de uma ruptura. Não era frieza. Era o começo de algo diferente, que ainda não tinha nome, mas que era mais honesto do que o que existia antes. Sentei na minha cadeira, não na rede de hélio, que ficava do outro lado, mas na cadeira de palha que eu tinha comprado numa feira de artesanato em São Tomás de Aquino e que era minha, só minha, escolhida por mim, para esse exato propósito. Coloquei a xícara na grade da varanda e fiquei ouvindo o córrego. Estava lá. Ainda estava lá, do mesmo jeito que estava quando eu ouvi pela primeira vez e decidi que era ali que eu ia morrer de velhice boa, sem barulho de caminhonete, sem som portátil, sem ninguém me dizendo para voltar para Ribeirão. A fazenda não estava mais no meu nome. Estava no nome da Fundação Rural Sementes do Sul, com registro lavrado irrevogável, e eu tinha direito de morar ali pelo resto da vida por cláusula contratual que doutor. Augusto tinha redigido com o cuidado de 20 anos de parceria. Era mais segurança do que propriedade no papel jamais teria me dado. Porque propriedade no papel tem herdeiro, tem inventário, tem filho de carnaval achando que tem direito. Direito de habitação vitalício em contrato de doação tem só uma titular. Eu. Rodrigo apareceu às 7h30, antes de Samara, com aquela cara de quem não dormiu muito e não tenta esconder. Fez café, trouxe uma xícara para mim, sem perguntar se eu queria. Pequeno gesto, mas eu notei, porque Rodrigo não costumava notar que eu precisava de nada. Sentou na cadeira do lado, sem a rede de hélio entre nós, sem celular na mão. Mãe! Ficou olhando para o pasto por um momento. Eu não sabia que você tinha feito tudo isso. Eu sei que não sabia. Eu devia ter. Rodrigo. Falei com calma. A gente pode passar o tempo que quiser analisando o que cada um devia ter feito diferente. Pausei. Ou a gente pode decidir o que faz daqui para frente. Ele ficou quieto. Depois, o que você quer de mim daqui para frente? Era a primeira vez na vida que ele fazia essa pergunta. Não o que você precisa, que seria sobre mim precisando dele. Não o que eu posso fazer, que seria sobre ele querendo mérito. O que você quer, que era sobre mim tendo direito de querer. Quero que você me visite quando eu convidar. Olhei para ele. Quero que você pergunte antes de aparecer. Quero que quando você vier, você venha para me ver, não para ver o que é meu. E quero que você entenda que o que eu construí foi meu e do seu pai.
e que o amor que eu tenho por você não transfere propriedade. Ele assentiu, devagar, com aquela seriedade de quem está ouvindo de verdade e não calculando resposta. Eu entendo. Ainda não entende completamente, disse eu. Mas vai entender. Levantei, peguei a xícara vazia. Dá tempo. Samara desceu às 8. Eles tomaram café e às 9 a caminhonete saiu pelo portão da fazenda com uma despedida diferente de todas as anteriores. Sem abraço performático, sem promessa de volta logo, sem sorriso calculado. Rodrigo me abraçou no portão com aquele abraço de filho que ainda não sabe como consertar, mas já parou de fingir que não há nada para consertar. Samara me abraçou também, e eu percebi que pela primeira vez em anos eu deixei o abraço dela durar. Fechei o portão. Fiquei parada por um momento ouvindo a caminhonete sumindo na estrada de terra. Depois virei de costas para o portão, olhei para a fazenda, o pomar, a sede, o pasto, o morro, o céu de março que em São Tomás de Aquino era azul de um jeito que Ribeirão Preto nunca conseguiu ser. E respirei fundo. 40 anos de empresa. 7 anos sozinha. Uma fazenda comprada para ter paz. Um carnaval que tentou tirar tudo isso. E uma quinta-feira de cartório que garantiu que ninguém ia tirar nada. Hélio teria rido. Teria dito, eu sabia que você ia resolver. Eu teria dito que ele não sabia de nada. E nós dois saberíamos que os dois estávamos certos. Fui até a varanda, sentei na minha cadeira de palha, coloquei os pés na grade e fiquei ouvindo o córrego. 68 anos. E a paz que eu tinha comprado, finalmente, completamente, irrevogavelmente, minha. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias de mulheres que não deixaram ninguém mandar na própria vida. Me conta, o que mais te marcou? Foi o momento do cartório. Foi quando ela disse que perdão não é esquecimento. Foi a última cena com o córrego. Escreve aí embaixo. Quero ler cada resposta. Tem muitas outras histórias de mulheres assim esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.